Ah, professor, ecologia é o que mais cai no Enem. Vou estudar ecologia. Tá, mas dentro de ecologia, o que é que mais cai no Enem? É isso que eu quero te mostrar aqui. 5 conteúdos da ecologia são os mais cobrados dentro de ecologia no Enem. Então, muita atenção para esse vídeo, porque isso aqui vai destravar muitos acertos para você aí nessa caminhada. Então, olha só, o primeiro assunto que mais é cobrado em ecologia no Enem não poderia ser diferente, ecologia ambiental. Então, ecologia ambiental é o que acarreta mais questões, é o que traz mais questões para a prova do Enem dentro do conteúdo de ecologia. E quando a gente está falando sobre ecologia ambiental, o que, que a gente precisa entender? Nós precisamos entender como se fosse o jardim lá da sua casa. Então, todos os meses, alguém vai lá tomar conta do seu jardim. Um jardineiro, né? Ele vai lá dar aquela poda nas árvores, tira as ervas daninhas que acabam competindo com as árvores que sua mãe plantou, aquelas mudinhas que sua vovó levou para lá. Tudo isso daí precisa estar em equilíbrio, concorda? Então alguém precisa estar mexendo ali para que isso esteja em equilíbrio. Então a ecologia ambiental ela vai se preocupar com esse equilíbrio do grande jardim, que são os ecossistemas da Terra. Então, quando nós olhamos para os diferentes jardins, então pense aí numa floresta, pense num ambiente aquático que também pode sofrer desequilíbrios, um ambiente terrestre, então o solo também pode sofrer desequilíbrio. Então, tudo que foge do controle dessa jardinagem que mantém tudo em equilíbrio ali, em constante congruência, vai fazer com que esse ambiente sofra algum tipo de problema. Então, quando a gente pensa na ecologia ambiental, nós vamos pensar em dois vieses. As questões vão trazer para a gente sempre esses dois vieses. Quais são eles? Ou ela vai perguntar sobre o desequilíbrio em si, ou seja, a falha no processo de jardinagem, a falha no processo do cuidado do jardim, que seria, portanto, a poluição, ou ela vai perguntar para você sobre as medidas para restaurar esse equilíbrio. Ou seja, o que é que eu posso fazer para ajudar esse processo de jardinagem? Para que aquele meu jardim, para aquele meu ambiente volte a estar no equilíbrio que é favorável e condicionante à vida, as coisas acontecerem como deveria estar acontecendo. É exatamente esse o propósito. Então, o que é que eu quero trazer com você aqui? É exatamente esses dois vieses, poluição e preservação. Então, a questão sempre vai estar falando para você sobre poluição ou sobre preservação. Quando a gente fala sobre poluição, nós estamos falando sobre o quê? Imagine que nesse jardim existem quantidades específicas de coisas que precisam estar no seu devido nível para que os seres vivos que estão ali se desenvolvam corretamente. Então vamos lá. Eu preciso ter um nível correto ali de elementos químicos como nitrogênio, como fósforo, como potássio, para que as minhas plantas se desenvolvam. Eu preciso ter uma quantidade de água específica para que aquelas plantas possam também continuar se desenvolvendo, possam continuar fazendo fotossíntese, tá? Eu preciso ter uma quantidade de matéria orgânica específica que esteja em decomposição naquele momento, para que forneça uma nova matéria-prima para esse povo continuar em desenvolvimento, tá certo? Então, o que é que está acontecendo? Tudo isso eu estou mostrando para vocês que existem níveis específicos para que tudo funcione normalmente. O que seria a poluição? É quando eu tenho níveis não naturais de determinados componentes ali do meu ambiente que vão gerar para mim um desequilíbrio daquele jardim. Então, quando eu tenho uma quantidade não natural, eu estou falando de poluição. Então, olha só o que eu quero trazer para você aqui, o conceito de poluição. O que é poluição? É tudo aquilo que está em quantidades não naturais em um determinado ponto desse meu jardim. Então, pensa comigo. Ah, professor, eu estou falando sobre poluição atmosférica. Quer dizer que quando eu estou falando sobre poluição atmosférica, eu estou agora, com base nesse conceito, eu estou falando que existem quantidades não naturais de componentes na atmosfera. Concorda? Ah, professor, eu estou falando sobre poluição das águas. Então, quer dizer ali que aquele meu jardim aquático está em desequilíbrio porque existem quantidades não naturais de componentes ali naquele meu jardim aquático. Então, seria aí o processo de
poluição aquática. Então, são determinadas quantidades, são determinados componentes que em quantidades não naturais estão gerando um desequilíbrio, um problema ambiental que pode ser cobrado numa questão para você. A mesma coisa vai acontecer lá no solo, que é o que nós chamamos de poluição edáfica, né? A poluição do solo. Então, seria o quê? Despejar ou acumular ou manter quantidades não naturais de determinados componentes no solo. Gera um processo de desequilíbrio do desenvolvimento, da vida, dos ciclos, de tudo que está acontecendo ali naquele jardim subterrâneo. Então, tudo isso daqui, gente, é o que pode ser cobrado para o Enem. Ah, professor, então eu preciso entender essa base e eu preciso aplicar isso em questões. Uma das formas que eu mais recomendo para estudar ecologia ambiental é conhecer os problemas ambientais da atualidade, os mais recentes, dos últimos 5 anos para cá, e assim resolver questões sobre eles. Por quê? Porque a gente vai ter uma aplicação e vai buscar também referências para entender o que é que está em desequilíbrio, tá? Porque, querendo ou não, a parte de ecologia ambiental é algo que muda muito rápido, porque os seres humanos estão explorando a natureza e estão gerando grandes problemas para ela, né? Grandes desequilíbrios. Então, isso daí é muito importante na hora que a gente está estudando. E ecologia, por ser um assunto um tanto interpretativo, especialmente essa parte de ecologia ambiental, de perceber qual é o problema, de perceber o desequilíbrio, de perceber quais são as quantidades não naturais e quais as consequências que isso tem gerado, tudo isso é alvo de treino. Então, quanto mais você treina, melhor você fica em conseguir resolver esse tipo de questão. E outra forma de aparecer isso aí na tua prova é como? É exatamente do ponto de vista da preservação. Então, a preservação é um ponto muito importante. Por quê? É como eu auxilio esse processo de jardinagem que mantém o meu jardim específico em equilíbrio. Então, seria aqui atitudes, certo? Processos também entram aqui. Ideias que auxiliam o processo de restauração do ambiente. Ou, no mínimo, você conseguir frear ali o desequilíbrio que está sendo gerado. Então, quando você estiver estudando ecologia ambiental e quando você estiver resolvendo questões sobre isso, você vai ver poluição e preservação. Esses devem ser os seus maiores 2 focos dentro da parte de ecologia, porque a grande maioria das questões de ecologia estão aqui dentro desse quadro. E só para eu soltar para você aí uma parte de números mesmo, para você guardar isso na sua mentalidade, nós temos aí ao longo de todos os Enems, desde 2009 até hoje, uma contabilização de 91 questões de ecologia ambiental. Então isso daí é um número gritante, levando em consideração que outros conteúdos que se repetem significativamente tem 17, tem 18 questões ao longo desses Enems. Então a ecologia ambiental vem com 91 questões. Então a grande maioria de todas as questões de ecologia ou até de todas as questões do Enem são de ecologias ou são de ecologia ambiental. Tranquilo? Então isso daqui é muito importante para a sua mente. Outro conteúdo também que cai bastante e que tem um nível de recorrência logo abaixo de ecologia ambiental, ou seja, ecologia ambiental está em primeiro, esse conteúdo está em segundo, é a parte dos ciclos biogeoquímicos. E aí eu quero pensar aqui com você o que é um ciclo. Um ciclo, pensa lá na sua prova do Detran, ou pensa, por exemplo, numa maratona, ou pensa aí num circuito ali de Fórmula 1. Todos esses são exemplos de ciclos, porque eles começam e retornam para o mesmo ponto de onde começamos. Então você completa um ciclo que pode se iniciar e se iniciar várias e várias vezes. Então, quando eu penso num ciclo biogeoquímico, eu estou pensando num processo que tem começo e quando ele termina, ele volta para o ponto onde começou, podendo iniciar de novo. E aí eu quero que você pense em algo muito comum para a gente, que é exatamente o processo de reciclagem. Então imagine que você comprou uma garrafa PET, você acabou de tomar uma Coca Zero
né, para poder controlar aí os níveis de açúcar. Você não vai deixar de tomar coca, né, mas toma coca do jeito certo, toma coca zero, beleza? Então, olha só, o que é que vai acontecer? Essa garrafa vazia vai ser jogada no lixo. Hoje a gente sabe que esse lixo, quando tem coleta seletiva, quando tem aquele desenvolvimento de atividades para mitigar os problemas ambientais do lixo, vão ser levados aí para o processo de reciclagem, especialmente o plástico. Então essa garrafa de coca, ela vai passar por um processo novamente e vai voltar lá para a prateleira do mercado como uma nova garrafa. Pode ser de coca ou de outro refrigerante, mas o fato é que ela vai voltar a ser uma garrafa de novo. E aí lá na estrutura da garrafa você vê um símbolozinho com algumas setinhas que tem um número no meio, que muitas pessoas conhecem aquele símbolo e aquele número que geralmente é o número de vezes que aquela garrafa já foi reciclada, certo? Então olha só, teve um começo, ela passou por todo um processo e voltou para o mesmo ponto. Epa, bugzinho rápido aqui no aplicativo, mas estou de volta. Então, olha só, os ciclos biogeoquímicos também vão ser isso. Eu tenho um ponto de uma prateleira que vai ser utilizado por alguns clientes ali, e depois de todos esses processos de utilização e reutilização, esse mesmo produto vai voltar lá para a prateleira da natureza para ser utilizado novamente. Então eu vou trazer aqui alguns componentes específicos que vão estar lá na prateleira para os seres vivos acessarem e utilizarem. Então vamos pensar comigo aqui de forma muito simples, de forma muito direta. Nós temos o quê? Nós temos, por exemplo, o oxigênio. Nós temos, por exemplo, o nitrogênio. Nós temos, por outro exemplo, o carbono, ciclo importantíssimo. Então, todos esses elementos químicos vão estar lá na prateleira do ecossistema para que os organismos possam usar, extrair, utilizar eles ali nos seus processos naturais. E à medida que esses processos vão acontecendo, nós vamos vendo um ciclo acontecer que vai terminar como? Com oxigênio, nitrogênio, carbono disponíveis lá na natureza novamente para esses organismos utilizarem de novo e assim fechando um ciclo. Então, imagine que eu tenho eles como matéria-prima, e no final, essa utilização e destinação deles volta para esse ponto de redisponibilizá-los como matéria-prima outra vez. E aí, qual é o grande ponto de um ciclo biogeoquímico que eu posso deixar aqui para você? Especialmente para esses três, que é o que o Enem mais ama, por isso que eu coloquei eles aqui para vocês. Então, olha só, o oxigênio, o nitrogênio e o carbono são os três ciclos de maior recorrência em questões. E especialmente o ciclo do nitrogênio, porque ele tem várias etapas. Então, muita atenção para as etapas do ciclo nitrogênio. O Enem ama isso. E aí, o que é que eu posso deixar para você? Muita atenção para os processos no meio do caminho, dentro deste ciclo de reciclagem para os organismos biológicos, para os processos geológicos e para os processos químicos. Então, o que é que eu estou dizendo? Um ciclo biogeoquímico é um processo de reciclagem dessa matéria-prima para ser redisponibilizada. E neste processo eu tenho o que, gente? Eu tenho processos biológicos, processos geológicos e geográficos e processos químicos que vão estar atuando sobre esses elementos químicos e fazendo com que eles passem por diferentes etapas, sempre estando aí dentro desse ciclo ecossistêmico, tá? Então isso vai estar acontecendo dentro do ecossistema. E é muito interessante que nós lembremos que esse ciclo acontece com a matéria. A energia não sofre esse processo de reciclagem dentro do ecossistema, tá? Apenas a matéria apresenta um ciclo dentro dessa dinâmica trófica, ou seja, essa dinâmica de alimentação entre os determinados seres vivos que compõem um determinado habitat ou ecossistema. Tranquilo? Então, espero que tenha dado uma pincelada aqui sobre o que você precisa prestar atenção para ciclos biogeoquímicos, especialmente aqueles que mais caem. O terceiro conteúdo que mais cai em ecologia no Enem é ninguém mais, ninguém menos do que as relações ecológicas. O que são relações ecológicas, professor? Imagine aí, você mora num condomínio, você mora até na sua casa mesmo, até num prédio que você mora. Todo mundo aí tem um processo de interação entre si. Você interage com seu vizinho,
os andares diferentes de um prédio acabam interagindo com barulho, né, com determinadas trocas de carinho e afeto, ou não. Tem aqueles vizinhos que só dão problema e tem o danado do síndico que tenta manter tudo em equilíbrio ali para fazer com que essas relações não saiam muito ali dos vieses de equilíbrio para manter a paz dentro do prédio. Então eu falei muito aqui de interação. Relações ecológicas não são nada mais, nada menos do que interações entre os indivíduos dentro de um mesmo ambiente, dentro de um mesmo local físico. Então eu estou falando de um habitat, beleza? Então o que é que eu estou falando? Existem relações entre indivíduos, sejam eles da mesma espécie, sejam eles de espécies diferentes. E aí é muito importante a gente perceber que essas interações, então olha só, interações é a palavra que define aqui o processo de relações ecológicas. Elas podem acontecer entre indivíduos da mesma espécie ou indivíduos diferentes. Eu queria trazer aqui uma lembrança para você que já saiu da escola, ou para você que está ainda na escola, você vai conseguir mensurar isso na sua cabeça. Os jogos interclasse. Olha só que massa. Os jogos interclasse são um grande exemplo de relações ecológicas. Imagine que cada turma da sua escola, ou de onde você está, ou de onde você já saiu, era uma espécie específica. Então, o primeiro ano A era uma espécie, o primeiro ano B era outra espécie, o segundo ano A, o segundo ano B, espécies diferentes e assim por diante. Todas elas iriam se enfrentar dentro de confrontos específicos nos esportes. Então, eu estou forçando uma interação entre dois tipos de indivíduos diferentes, duas espécies diferentes, que vão gerar ali uma interação entre elas, ou seja, um embate, um combate, enfim, uma interação, seja ela qual for. Então, nós estamos falando de espécies diferentes interagindo entre si. Então, os jogos interclasse são um grande exemplo de uma espécie, de uma relação interespecífica. Então, eu estou falando de uma relação ecológica entre indivíduos de espécies diferentes. Vou colocar aqui o símbolozinho de diferente para você não esquecer. Então, aqui eu estou falando entre indivíduos de espécies diferentes. Já quando eu falo de relações intraespecíficas, eu estou falando de interações que acontecem dentro da mesma espécie. Então, seria o seu relacionamento, as suas interações com o seu próprio time, com a sua própria sala, com a sua própria turma, para decidir, por exemplo, quem vão ser os titulares, quem vai jogar e quem não vai. Toda essa interação aí de quem vai ser o aluno, que vai ser o técnico, né? Sempre tem esse que quer, não, eu vou ser o técnico e tal. Então, essa interação, ela é intraturma. Ela está dentro da turma que vai jogar o interclasse. Então, seria uma interação, uma relação caracterizada como relação intraespecífica. Então, ela está ocorrendo entre indivíduos que são de espécies da mesma espécie, de espécie igual, certo? Então, isso aqui é uma definição que faz a diferença na hora da gente conseguir interpretar e classificar as relações que nós temos. E só para fechar esse quadro, que é uma das questões que mais caem, e o nível é muito fácil, então é um tipo de questão que você não pode perder, pega essas informações e vai tentar resolver questões sobre isso, é de nós termos aqui interações que são harmônicas, e as relações que são desarmônicas. As relações harmônicas seriam aquelas de cunho positivo, enquanto as desarmônicas de cunho negativo. Mas como assim, professor? Espera aí que eu já vou explicar. O que é que eu estou falando com isso? Imagine uma orquestra em perfeita harmonia. Quando as coisas estão harmônicas, um campo harmônico na música é algo que é equilibrado, é algo que faz sentido, é algo que ali é delicioso de ouvir. Você está vendo que aquilo está trazendo um resultado positivo para o todo. Então, quando eu estou em harmonia, eu tenho um resultado positivo de soma de vários campos harmônicos, tudo isso tocando em harmonia, fazendo o geral acontecer. Então, a mesma coisa são interações harmônicas, são interações que fazem sentido no sentido de que
de que elas são positivas, elas traem ganhos para quem está envolvido. Ninguém sai perdendo, o resultado dela é sempre positivo. Já as interações desarmônicas, então quando eu quebro um tom ali no meio, eu já sinto uma desarmonia, eu vejo que tem algo fora do prumo, então alguém está perdendo o viés ali. Então, nesse sentido, o que é que nós estamos falando? Uma interação desarmônica tem sempre alguém que sai perdendo. Tem sempre um campo negativo que quebra ali aquela harmonia. E aí você pode me perguntar, mas professor, dentro de ecologia o princípio é o equilíbrio. Se eu tenho algo desarmônico, eu não estaria quebrando, né, este equilíbrio, mas só que é necessário eu ter relações desarmônicas para controlar populações específicas. Como alguém sempre sai perdendo, então quer dizer que eu consigo conter determinados crescimentos e avanços que poderiam prejudicar o equilíbrio se não fossem controlados. Então, por isso as relações desarmônicas existem. Já grava isso aí na tua cabeça. Por que as relações desarmônicas existem no ecossistema? Para controlar populações específicas, para que elas não desequilibrem, né, a ecologia homeostática que está ali naquele meio. Tranquilo? Mais dois assuntozinhos que podem entrar aqui para a gente poder conversar sobre quais são os que mais caem no Enem. Então, olha só, o quarto que nós podemos trazer aqui é o conjunto de populações. Então, nós temos aí questões de populações caindo recorrentemente sobre a prova do Enem dentro do contexto de ecologia. E o que seria populações, professor? Imagine aí aquele exemplo da turma, tá certo? Que eu falei para vocês. Uma turma, os alunos que fazem parte de uma turma, turma A, turma B, turma D e assim por diante, primeiro ano, segundo ano, essa turma ela vai compartilhar professores, ela vai compartilhar cadeiras, tá certo? Ela vai compartilhar até mesmo as mesmas provas, tá? Então, nós estamos falando sobre um grupo de pessoas que vai interagir entre si e vai disputar os mesmos recursos, porque eles são da mesma espécie. Então, neste sentido, nós estamos falando de um conjunto de indivíduos que estão interagindo entre si dentro de uma disputa de nicho ecológico pelo mesmo recurso. Então, eles têm acesso e precisam das mesmas coisas. Então, quando eu interajo por isso, eu estou falando de uma população. Para o conceito ecológico, a gente vai adicionar só mais uma coisa. Tem que existir reprodução entre eles. Numa turma, a gente não está falando disso, né? Pelo amor de Deus. Então, o que é que acontece? No meio ambiente, eu preciso ver indivíduos da mesma espécie interagindo entre si e reproduzindo-se entre si. E aí vem o ponto da interação que eu quero chamar a atenção para você. Então, quando eu estou falando sobre interação, essa é a palavra-chave, tá, gente? Para você estudar ecologia. Quando eu falo sobre interação, eu estou falando sobre o quê? Eu estou falando sobre recursos. Essa interação é em disputa por recursos específicos ilimitados daquele meio ambiente. É por isso que dentro do conceito de populações nós temos a geração daquele gráfico específico, que uma determinada espécie ela pode se desenvolver de acordo com seu potencial biótico, ou seja, a capacidade que ela tem de se reproduzir. Essa capacidade de reprodução ela é uma curva exponencial, ou seja, ela cresce, 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 porque é só reproduzir. É achar um parceiro sexual e foi. Parceiro sexual e foi. Então a população seria só aumentando. Mas o que é que acontece? Dentro de uma realidade ecológica, nós não vemos isso. Até cresce exponencialmente no começo, mas depois ela atinge um estágio de equilíbrio. Por quê? Porque o meio ambiente só consegue suportar um determinado número populacional dessa espécie. Porque eu estou falando aqui de quê, gente? Dos recursos que são limitados. Então, quando eu atinjo o nível populacional dos recursos do meio, a população começa a morrer, porque está faltando alimento, está faltando espaço, está faltando parceiro sexual e assim por diante. Então, essa curva populacional aparece em muitas questões e você tem que estar ligado. Por quê? Porque essa curva roxinha seria a curva de potencial, é tudo que ela conseguiria se reproduzir. Mas a curva real é a azulzinha, que mostra o quê? A curva de crescimento real com a limitação dos recursos sobre essa população. Então, o ambiente não suporta mais do que esse limite aí, tá? Passou desse limite, a população começa a declinar. E, por fim, o último conteúdo que acaba caindo bastante dentro do Enem é o conteúdo de biomas. Um conteúdo bem gostosinho da gente resolver questões,
porque é muito simples e muito direto a forma como ele é abordado. Então, o Enem, ele sempre faz da seguinte forma. Ou ele te dá as características, certo? Ele te dá as características e pergunta, olha só, vou colocar aqui, ó, pergunta qual é o bioma, certo? Ou ele te descreve o bioma, e te pergunta alguma característica. Então é sempre dentro desses dois vieses que a gente vai ter aqui a abordagem de biomas dentro do Enem. E o que seria um bioma? Eu tenho uma ilustração aqui que vai clarear a tua mente pra caramba. Preste atenção nisso. Imagine que o planeta Terra é um grande parque de diversões. E quando você vai num parque de diversões, você tem as alas que têm temáticas diferentes. Então você tem brinquedos diferentes, você tem temas diferentes. Então um é tema deserto, o outro é tema floresta, o outro é o tema aquático e assim por diante. Então você vai vendo várias temáticas dentro daquele parque de diversões. E cada um deles tem características específicas. É só você imaginar que a natureza é um grande parque de diversões. E cada área temática da natureza tem o seu conjunto de características que representam aquela área. Então eu estou falando aí de vegetação específica, de microclima específico, eu estou falando de solo específico, estou falando de sazonalidade, ou seja, das estações do ano de forma específica. Então tudo isso representa um bioma. Seria um conjunto estável que representa aquela área temática do grande parque de diversões que é a natureza. Então eu estou pensando aqui, ó, num conjunto estável de peças do meu ecossistema que vão me demonstrar uma característica específica de uma localidade. O clima, a vegetação, o solo, as espécies que eu encontro ali, a biodiversidade, entre outras características que vão definir aquela área temática. Então isso daqui é um dos temas que é muito cobrado dentro de ecologia no Enem. Biomas. Te dá a característica e te pergunta qual bioma que é aquilo, ou te descreve o bioma e te pergunta sobre uma característica específica que a vegetação possa ter, que o solo possa ter e assim por diante. Você vai ver que esse padrão ele é bem repetitivo, é um modelo de questões de biomas. E eu estou te entregando aqui para você conseguir elevar sua consciência do que você precisa estudar em ecologia e gastar energia. Com isso daqui, eu garanto que a partir de agora, em todos os simulados que você fizer, você vai conseguir gabaritar as questões de ecologia. Se você quer ter acesso às aulas de ecologia completinhas sobre cada um desses temas, clica aqui no link abaixo e vem fazer biologia comigo dentro da AM Academy. Eu fico por aqui e vejo vocês na próxima. Valeu!